Bom dia, pessoal. Hoje é dia 25/6/2021. Após ter falado sobre os 4 processos, não é? Assédio dos espíritos, traumas de vidas passadas e personalidade múltipla, que são os processos chaves para os tratamentos de cura. Existem outros temas tabus, não é? E é um pouco sobre essas coisas que a gente tem que conversar, sobre os tabus, não é? Não sobre os temas ainda. Eu tenho muita cautela. Já me avisaram que alguns temas são realmente sensíveis e que as pessoas não estão prontas, mesmo aquelas que são espiritualizadas, porque não estão prontas sobre certas informações. Então, por exemplo, aborto, não é? Ao qual eu já tive que fazer alguns trabalhos sobre eles, não é? Não porque o paciente me pediu, mas porque foi detectado e que eu tive que interceder em prioridade. Então, uma paciente não vai chegar para mim e vai falar que fez, até então, nenhuma das em torno de umas 17 ou 18 em intervenções que eu fiz. Nessas 17 ou 18, não sei, não tenho esse repertório anotado, nunca me foi comunicado, não é? Até porque a pessoa também não pensa que isso possa acarretar um problema emocional lá na frente, não é? Enfim, chip cerebral também é outro tema assustador para muitas pessoas e até considerado como algo fantasmagórico. Embora tenha aí uma pequena parcela de terapeutas que conhecem muito bem o assunto, né? Inclusive aquele que me formou em apometria lá em Santos, ele sabe muito bem do que se trata, mas obviamente que somente os terapeutas que se interessam pelo tema é que vão falar sobre isso e desenvolver um assunto robusto sobre o tema. Então também são duas coisas que por enquanto ainda tenho um pouco de dificuldade de expor, pelos motivos que acabo de citar. Tabu, né? Tabu em si só, a palavra já está dizendo, já são temas sensíveis e que vão criar mais conflitos do que esclarecimentos, até porque como não é muito discutido, né, o tema, então acaba que fica como se fosse um tema que tem que se falar dentro de um grupo de pessoas, como se fosse uma seita, na verdade, né? E no fim ele faz parte, esses temas, né, aborto e chip cerebral, ele faz parte de um conjunto de setores que é o trauma de vida passada, que é a personalidade múltipla e por aí vai. Então todos eles são muito recorrentes. Claro, uns mais do que os outros, mas são muito recorrentes. E é isso. Então, o que acontece? Há que se ter muita cautela quando se fala sobre isso. Eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo recente, né? Porque tem muita coisa que eu fiz e que eu não lembro com muita. São muitos casos diferentes e a particularidade de cada caso é que é interessante e é dela que a gente vai falar, porque retirar espíritos de uma casa, por exemplo, é uma operação comum. Agora, a maneira do funcionamento é que pode ser alguma coisa rara, né? Então, por exemplo, eu conheci uma paciente
que ela tinha na casa dela 13 entidades espirituais, tá? Mas nela não tinha nenhuma. Tinha trauma e personalidade múltipla. Personalidade múltipla, trauma não me lembro, mas personalidade múltipla tinha. Mas o que ficou curioso nessa pessoa, né, é porque a casa era repleta de entidades espirituais e nela não havia entidade espiritual, a não ser a personalidade múltipla. Pois bem, eu fiquei muito interessado em entender o que estava acontecendo, tá? Então eu me debrucei para compreender o que estava acontecendo. Eu perguntei para ela se ela frequentava centro espírita, se ela frequentava algum grupo, porque hoje em dia, pelo menos aqui na região, né, de Porto Seguro, tem muitos rituais com ayahuasca, com Santo Daime, monges que vêm de não sei da onde, indígenas que vêm da Amazônia, eles fazem uma espécie de encontro, né? E tem terapeutas que declaram que fazem rituais indígenas e regados com ayahuasca e fazem aí, não conheço pessoalmente, me fazem aí alguns rituais e algumas experiências extrasensoriais. E essa moça, que na verdade era uma senhora, gostava muito desses encontros e toda semana ela fazia esses encontros, né? Então assim, ela tinha um conhecimento espiritual, um pouco de tudo, um pouco do kardecismo, um pouco do candomblé, da umbanda, da indígena, enfim. Ela gostava muito dessas atividades todas, mas não tinha uma centrada exatamente sobre alguma coisa, uma escolha, vamos dizer assim. Ela gostava das atividades extrasensoriais. E eu tentei descobrir o porquê que a casa dela estava repleta de entidades espirituais e que nela em si não havia, né? Tinha coisa para ser feito, que era a personalidade múltipla, que tinha que ser afastado, mas nela não havia. Então eu vi uma discrepância muito grande na situação dela, tá? E aí eu descobri que ela fazia essas atividades, esses encontros e tudo. Então o que eu concluí? Eu concluí que ela puxava dessas reuniões, né, desses encontros, ela puxava com ela, porque ela tinha uma mediunidade também nela, e as entidades nesses encontros a seguiam e residiam na casa dela, acarretando os problemas emocionais que ela estava sentindo, não é? Enfim, aí começam os tabus. Por quê? Porque, na verdade, a minha posição é de descrever o que eu estou vendo e contar para ela, né? Então, a paciente, ela acha que eu, como espiritualista, e ela, como espiritualista, nós nos solidarizamos com toda e qualquer experiência, trabalho. Falei, olha, a priori, eu não tenho nada contra ninguém, nada contra nenhuma atividade. A única coisa que eu posso fazer é relatar o que eu estou vendo, né? Falar sobre a fonte do distúrbio, né? A fonte do distúrbio. Então, muitas vezes acham que toda e qualquer atividade espiritual é boa. Então, na teoria, ela é boa, mas talvez na prática, ou a maneira como ela está sendo feita, ou como você está sentindo aquela prática, pode não ser tão positiva assim. E eu tive que explicar para ela que realmente a casa dela virou a moradia, virou uma pousada, vamos dizer assim, de entidades espirituais que não tinham uma relação direta com ela, nem com a vida passada dela.
vinham desses encontros, seguiam-na e moravam com ela. Então existiam umas 13 entidades espirituais na casa dela que não a conheciam, mas que se beneficiavam de um esconderijo e de alimentação. Como eu falo, alimentação é uma alimentação energética, porque ela dava de uma certa maneira, através da sua mediunidade. Isso é um tema que nós podemos falar mais tarde, mas não chega a ser um tema, não é tão vasto assim de se falar sobre o ectoplasma, que os médiuns eles têm naturalmente mais do que as pessoas não médiuns, e que acabam que essas entidades espirituais que se encontravam naquelas reuniões acabavam ficando na casa dela, descansando ou se escondendo ou se alimentando de alguma forma. Pois bem, eu tive que falar para ela que, olha, realmente essas entidades espirituais você está trazendo daquelas reuniões, ou de outras, não sei, de alguma forma você está as trazendo. Isso está te afetando diretamente. Então, se você quiser, eu vou fazer um tratamento para você, eu vou ter que tirar essas entidades espirituais, mas você, no seu dia a dia, vai ter que parar de ir nesses encontros. Então, isso é um drama, verdade? Porque você adentra a paixão de uma pessoa, aquilo que ela gosta, e declara que aquilo não está sendo bom para ela. Infelizmente, eu tenho que interceder. Eu estou para resolver um assunto, mas eu tenho que dizer de onde que está vindo o distúrbio. Sinceramente, eu não sei se ela acatou. Durante o tratamento, ela já desacatou o meu tratamento. Ela continuou, porque cada vez que eu vejo o paciente, toda semana que eu vejo o paciente, eu vejo se ele saiu do prumo. Eu não pergunto, eu descubro que o paciente saiu do prumo. Alguma coisa ele fez para... É como uma cama, que você deixa ela arrumadinha, quando você volta ela tem que estar arrumada. Se ela está desarrumada, você para quem desarrumou a cama. E é um pouco assim o paciente comigo. Eu vejo que a cama está desarrumada, não foi assim que eu te deixei. Então ela confessou que tinha visto outro terapeuta para fazer não sei que trabalho e que escangalhou ela completamente. Então já viu que o aluno não é 100% obediente, não acata aquilo que eu estou declarando. Mas isso é o livre-arbítrio de cada um, eu não brigo com ninguém. A mensagem foi passada, tudo certo. Outro caso, esse caso é mais recente, também nós vamos falar sobre tabu. Né? Eu estou cuidando de um membro da família, uma moça, mas ela mora com o padrasto, mora com a mãe e mora com o irmão. Essa casa, ela está localizada, colada a um centro holístico que não tem uma designação, uma orientação própria, vamos dizer, espiritualista. Não precisamos entrar no mérito da coisa porque não há necessidade. E a moça não está tão mal assim. Ela ganhou esse tratamento, ela não procurou esse tratamento, ela ganhou do namorado dela, que eu curei. Ele, o irmão dele, e a mãe dele, e todo mundo. Então, as pessoas, quando gostam de outras pessoas, acabam querendo dar um presente. O presente seria o tratamento. Pois é, essa moça ela não está tão mal assim. Ela tem algumas coisas para serem feitas. Aliás, todo mundo tem alguma coisa a ser feita, mas dentro daquilo que eu estou acostumado a ver, realmente a moça não está tão desalinhada assim. Porém, a casa é um puleiro de entidades espirituais. Não sei, por causa da família, dos integrantes da família, pela localidade de estar do lado desse centro. Esse centro está desativado, ele foi desativado desde março ou abril do ano passado.
não importa, né? Está desativado, mas espiritualmente continua ativo, né? Ficaram ali muitas entidades espirituais que não foram embora, que não entendem o que está acontecendo. E a casa, ela realmente necessita de uma atenção maior. Eu tirei daquela casa mais 7 entidades espirituais e mais 3 ou 4 que não pertenciam à casa. Na segunda sessão eu tirei mais 2 que não pertenciam à casa. Falei, tem alguma coisa errada? Por que é que estão vindo nesta casa? Né? Então, há necessidade de se compreender os processos, não é só tirar e precisa entender o porquê que está entrando e está renovando a entrada de entidades espirituais nessa casa. Então, o que acontece? Tabu. Por que tabu? Porque quando eu vou fazer esse trabalho na casa, se existem pessoas que não vão fazer o tratamento, que eu não posso alinhar dentro do programa de alinhamento total, elas não podem permanecer na casa durante o processo. Então eu vou ser obrigado a falar com a moça, olha, eu vou ter que fazer um trabalho na casa, porque essa casa eu não estou gostando da disposição do que está acontecendo. Eu tenho que fechar essa casa. Essa casa não pode ser um aeroporto. Ela não pode permanecer definitivamente abrindo a sua porta para entidades espirituais. Ela não pode ser esconderijo, ela não pode ser socorro para ninguém, porque senão essa casa ela vai estar sempre abrigando entidades espirituais, tá? Então eu peço para que todos fiquem cientes do que está acontecendo. Então dentro dessa casa tem pessoas que não acreditam no trabalho, né? Que o pai, por exemplo, que é um padrasto, na verdade, que ele não faz parte da linhagem, ele entrou ali e ele, com a sua descrença, com a sua opinião própria, não acredita nos trabalhos. A mãe sim acredita, mas ela pertenceu a essa casa já. Precisa de ajuda. Logo que eu entrei na casa, eu vi que a mãe precisava de socorro, né? Mas de praxe eu não falo para as pessoas, olha, você precisa da minha ajuda, ou você... Não, isso eu não faço. Porque as pessoas vêm de boca em boca, bem recomendadas, é uma coisa que já está filtrada. Eu nunca tento convencer uma pessoa que ela tem problema, ou que ela tem isso, que ela tem aquilo. Isso eu não faço, eu não sei fazer, não gosto de fazer, eu não sou doutrinador. Eu não perco meu tempo tentando explicar para as pessoas o A, o B, o C, porque realmente é uma situação desagradável. Eu não sei fazer. Mas, o que está acontecendo? Agora eu vou ter que fazer um trabalho na casa, eu tenho que pedir para as pessoas saírem para eu fazer um trabalho na casa, para a casa não ser uma porteira aberta para toda e qualquer entidade que precisa de ajuda. São bilhões e bilhões de entidades espirituais precisando de ajuda. O trabalho não acaba nunca, né? Eu tenho que entrar dentro de uma missão onde eu ajudo aquela pessoa, aquela casa a se restabelecer. Mas eu não posso me ocupar do infinito trabalho de ajuda a entidades espirituais. Isso não acaba nunca. Então eu tenho que ir por partes. Eu consolido uma casa, eu consolido uma pessoa, eu passo para outro caso e assim vai. Muitas vezes, eu estou limpando uma casa e outros da rua, ou por um motivo que eu não sei como eles ficam sabendo, eles entram ali como um carrossel, né? Fica um carrossel ali, eu estou fazendo as liberações e outros que não pertencem à casa entram e se beneficiam. Aí tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou vendo que eles não pertencem à casa, mas que eles querem aproveitar
desse expurgo, que eles saem daquela dimensão ali e eles passam para outra dimensão. É muito interessante, é uma coisa super bacana de se fazer, para mim é muito emocionante de fazer, e eu faço com a maior alegria. Porém, eu não posso todos os dias fazer isso, porque eu tenho um programa de começo, meio e fim, de 5 etapas, que eu tenho que começar, fazer e acabar um tratamento de uma casa e de uma pessoa, porque senão o tratamento fica sem fim. Então é muito agradável de fazer isso, de ver que tem gente que está se aproveitando. Eu falo gente, entidades espirituais, tá? Que se aproveitam da situação e se beneficiam dessa, pega uma carona, vamos dizer assim, né? Daquele momento, tá? Então isso é muito gostoso, muito bom de fazer, muito interessante de fazer, e isso acontece muito. Então o que acontece? Eu pedi para essa moça, no caso, eu expliquei para ela o problema que existia na casa, e eu tenho que fazer o fechamento da casa. Essa casa não pode ser uma porta aberta onde todo mundo entra e todo mundo se esconde aqui. Não entendo, veja bem, não entendo por que existe esse corredor. Tudo que eu sei é que esse corredor não pode existir. Como ele começa, o porquê que ele foi estabelecido. Para os tratamentos isso não há muita importância. O que importa é que isso não deve acontecer e que eu vou fechar essa casa. Então aceitaram, graças a Deus, aceitaram de se ausentar da casa, de se retirar da casa. É rápido, né? Não exige horas de trabalho. Então na quarta-feira que vem eu vou fazer o procedimento para a residência. E assim, é óbvio que em outras famílias, outras casas, os integrantes não aceitariam. Não é? Então, para fazer um tratamento completo, selando todas as entradas, suscetíveis de alguém entrar e perturbar o ambiente familiar, eu preciso da concordância. E é óbvio que tem casas que não concordam. Então, às vezes tem um integrante da casa que quer fazer o tratamento, mas os outros discordam. Os outros não têm essa abertura, né? Não é porque é da mesma família que tem a mesma filosofia. Todo mundo sabe muito bem que uma família é uma coisa, né? Existem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com filosofias diferentes, com crenças diferentes. Crença. Com crenças diferentes, né? Então vamos lá. Então, graças a Deus, essa aí eu consegui. Na maioria das vezes, de qualquer maneira, são pessoas, é um casal ou uma pessoa que mora sozinha que faz esses tratamentos. Não é uma família inteira. Mas acontece, né? Quando a família é homogênea, que tem osmose entre eles, é magnífico, é perfeito. Isso é gênio, que bacana. Mas quando tem um que é altruísta, o que é holístico, e que todos os outros são cartesianos ou tem alguma religião definida e que não obedece esse tipo de compreensão ou de abertura, é um problema. Então, como o tema de hoje era tabu, então eu quis, tem algumas coisas que eu posso falar, tem outras que eu não posso falar. Então foi uma espécie de abertura sobre alguns exemplos, né, de tabus, tá? E que fazem com que as pessoas não entendam. Então o tabu, ele existe mesmo no espiritualista. Não é porque uma pessoa é espiritualista que ela é aberta, não.
O espiritualista, ele é aberto dentro daquilo que ele compreende. Mas ele não é aberto ao infinito. Porque nós, seres humanos, nós precisamos nos balizar dentro de uma espécie de corredor, onde a gente tem referências. Vamos ficar dentro do quadrado. Então, o espírita, ele tem a sua referência de conhecimento e que além daquilo é descontrole. A Umbanda, o Candomblé, todo mundo, todas as religiões, todas as crenças, elas têm uma espécie de balizamento, de conhecimento e estabelecem ordens. De uma certa maneira é muito importante e muito bom, da outra a gente acaba não compreendendo alguma coisa, né? Então, quando eu passo muita informação para alguém que ainda seja espiritualista, essa informação vai de choque com aquilo que ela conhece, com aquilo que ela acredita. Então é por isso que as informações, elas têm que ser pouca, para não chocar com o paciente, com aquilo que ele acredita, para não gerar um conflito. Ok? Vou terminando por aqui, sempre com aquele cuidado de sempre, né? Para os vídeos não ficarem muito longos. Um bom dia para todos.